Boa noite. Qual é a minha intenção com essa aula? Ao longo dos anos, eu tenho percebido uma dificuldade muito grande dos alunos em relação à redação como um todo. Eles têm um pânico diante daquela folha em branco, não sabem o que colocar, não sabem como começar. E eu até comento em sala que eu recebo as folhas de redação com tanto de pontinho, que significa que eles estavam contando as linhas, porque o que me parece com isso é que o aluno quer encher aquela folha. A intenção dele é encher aquela folha. Se ele entregou uma folha cheia, não se preocupando tanto com o conteúdo, ele já acha que é suficiente. Então, isso gerou em mim uma inquietação e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, já vou começar para a gente não se alongar e vou compartilhar a tela do computador, começando aqui. Então, eu intitulei com Enem Sem Segredos, por quê? Porque não tem mistério, não tem segredo em si, tem um passo a passo. A gente sabe que, ao longo dos anos, o Enem veio conquistando um lugar. Não era a ideia inicial, quando surgiu lá em 2000 e alguma coisa, 2002, era que o Enem realmente avaliasse o ensino médio, mostrasse, né, o que os alunos sabiam, as dificuldades que os alunos apresentavam através de uma prova. Mas essa prova veio ganhando espaço, de modo que, a partir de 2008, algumas faculdades começaram a utilizar essa prova como vestibular. Inicialmente, o Enem era realizado em um único dia. Depois dessa reformulação, né, instituiu-se 2 dias e uma redação. E desde então é o que a gente tem vivido, é o que a gente tem experimentado, há uma tensão muito grande por parte dos alunos, um medo, né? Mas conhecendo a exigência, conhecendo o que é necessário ser feito, eu quero deixar claro que não tem segredo. Existem segredos. O que existe é um caminho. Inicialmente, né, a gente tinha muitas notas 1000. Eu lembro que no começo, né, a partir de 2008, 2009, 2010, 2016, o número de redações com nota 1000 eram 3.000 redações, 1.000 redações, de modo que, aos poucos, esse número começou a baixar. E aí, em 2023, a gente chegou com 60 redações, notas 1000. 2024, 12 redações. E no ano passado, 6 redações. Então, a exigência mudou, né? E aí, isso gera no aluno uma incerteza, uma intranquilidade, um medo, né? Mas existe um caminho e nessa noite eu quero mostrar qual é esse caminho. Eu não tenho a pretensão de fazer com que esse conteúdo, né, tão complexo, tão valioso, se esgote em uma única aula. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas caso você não saiba, não tenha um ponto de partida, hoje você vai esclarecer, vai ter um esclarecimento, hoje a sua mente vai... Então, começando aqui, o ensino médio, desde com a criada, mas o meu coração se estivesse dando certo, eu me apaixonei pelo ensino médio. Então, a partir de 2002, eu comecei com literatura, e em 2003, eu peguei também as aulas de redação, e desde então, estou nesses 2 caminhos, literatura e redação. Então, eu venho acompanhando a trajetória dos alunos. Os livros, as apostilas, nunca ensinavam claramente o que o aluno devia fazer em uma redação. O que os livros e as apostilas falavam? Que uma dissertação, o meu foco aqui é na dissertação. Uma dissertação tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você apresenta a ideia, no desenvolvimento, você comprova a sua ideia, na conclusão,
você ou finaliza com um fechamento, ou faz uma síntese, ou apresenta uma proposta de intervenção. O que havia nos livros e nas apostilas era só isso. Depois tinha um exemplo e nada mais. Então, eu percebia que somente com esse conhecimento, só esse com conteúdo, aluno nenhum evoluía. Né? Então, assim, eles sabiam dessa estrutura, mas eles não sabiam como colocar em prática. Tá, eu sei que na introdução eu vou apresentar a minha ideia, mas como eu apresento a minha ideia? Né? Então, assim, era muito básico, não se apontava o caminho, não se mostrava o caminho, né? Apenas mostrava que era por ali e só. E o aluno que escolhesse, né, a estrada que ele iria seguir. Ele sabia a direção, que ele quer ir para lá, ele tem que ir para lá, a dissertação faz isso, mas ele que teria que trilhar ali, ou atalhos, ou estradas mais robustas, enfim. E aí eu comecei, então, e foi tudo gradativo, foi pouco a pouco, tá? Para chegar no que eu tenho hoje, é essa minha trajetória. Eu fui desenvolvendo, então, passo a passo, eu fui ajustando aqui, mostrando, transmitindo para os alunos como que eu percebia os textos. E aí eu notei que eles começaram a assimilar de que se tratava uma dissertação, muito mais do que um texto em que você defende um ponto de vista. E aí eles passaram a escrever com mais clareza, com mais rapidez, com mais segurança. O aluno sentava para escrever, ele não ficava assim pensando muito tempo. Ele sabia, assim, ele ia escolher como encher o texto, mas o que ele deveria fazer em cada frase, ele já sabia. E aí, desde 2009, então, né, quando o Enem passou a valer como vestibular, como ingresso em muitas universidades, eu venho aperfeiçoando esse método, porque o Enem muda de ano para ano. Né? Então, por exemplo, o que eu ensinei e foi bom para um aluno em 2015, eu não posso ensinar para vocês tudo, porque mudou a exigência. A gente vem de uma época em que, eu lembro que um aluno veio me agradecer, porque eu dei um modelo pronto para ele. Ele usou aquele modelo no ensino médio por uns 6 meses, até que fez o vestibular, passou, ficou em terceiro lugar e veio todo orgulhoso e grato para dizer que o modelo que eu ensinei tinha dado muito certo para ele. Só que hoje isso não é mais aceito. Hoje a banca está de olho se aquele texto que ela tem em mãos, o corretor, aquele texto que ele tem em mãos, tem indícios de ser um texto engessado, ou seja, o aluno utilizou um modelo pronto. Tá certo? Então, ano a ano eu venho aperfeiçoando e adaptando às novas exigências. Eu falo que a minha forma de ensinar a redação, ela é de trás para frente, porque o normal é que você veja uma teoria, então você viu uma teoria em um livro, você viu uma teoria em uma apostila, né? O professor falou uma teoria, e aí depois você vai partir para a prática. E o meu método é às avessas, é o contrário disso. Como que eu faço? Primeiro, eu vejo a prática, eu vejo o que já deu certo, as redações nota 1000, o que aqueles alunos, aqueles 6 do ano passado, aqueles 12 de 2024, o que eles fizeram para montar como é o esquema de redação. Então, é de trás para frente, tá certo? Então, qual é o objetivo da minha aula? É ensinar como tirar 900 mais na redação do Enem. Talvez você fique, né, diante daquela folha em branco, travado. Como que eu começo? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que começar? Talvez você já tenha tentado de tudo. Tentei modelo pronto, tentei desse jeito, tentei usar livro, tentei usar televisão, alguma coisa que eu assisti na televisão, e a nota não sobe. Então, o meu objetivo é apresentar esse passo a passo. Tá? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia. Antes de entrar no passo a passo, eu quero mostrar depoimentos de alguns alunos que utilizaram esse método e comprovaram esse método.
Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia, fui aluna da Gisele e vou contar para vocês a minha saga da redação. Opa, perdão. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia, fui aluna da Gisele e vou contar para vocês a minha saga da redação. Então bora lá. Bom, eu sempre fui muito estudiosa, mas nunca gostei muito de escrever. Eu sentia que eu tinha ou muita ideia e não conseguia organizar, ou não tinha nenhuma, dependendo do tema. Na minha primeira redação, no primeiro ano que eu fiz o Enem, eu tirei 580. Aí eu pensei, impossível tirar 900. Meu Deus do céu. E agora? Mas calma, nem tudo tá perdido. Com as aulas da Gisele, ela te ajuda a realmente organizar essas ideias. E nisso, meu ano que eu me formei, eu tirei 940 na redação. Podia ter tirado mais, fiquei nervosa com umas coisinhas, mas deu tudo certo, eu fiquei muito feliz e consegui passar numa universidade federal. Então é isso, pessoal. Sigam as dicas da Gi e beijo, boa sorte. Então, esse vídeo é para encher vocês de esperança. É possível. Então, essa aluna, ela é da área das exatas. Então, eu chegava na aula e ela estava lá com o caderno, apostila, na resolução das exatas. E eu falava, vamos para a redação? E ela já tinha dificuldade de mudar, virar o canal, sabe? Entrar em redação. E aí ela tinha uma barreira, tanto é que ela comentou que foi com 500 e pouco no primeiro ano, né? Na primeira série do ensino médio. E aí eu vim apontando esse caminho para ela, mostrando o passo a passo, de modo que ela tirou 960 e passou aqui na Unifal. Ela faz fisioterapia e uma faculdade federal era o sonho da vida dela. E isso ela conseguiu através do Enem. Mais uma. Oi, pessoal, meu nome é Maria Paula e vim aqui contar para vocês a minha trajetória com a redação do Enem. Eu fui aluna da Gisele durante todo o meu ensino médio e eu tinha muita dificuldade para desenvolver a minha escrita, principalmente na C3, na competência 3 do Enem. As aulas da Gisele são aulas extremamente completas e ela me ajudou muito a ter um direcionamento mais específico no caso desse meu problema que eu tinha com a redação. Eu tirava na faixa de 860, 900, e a minha nota subiu muito durante essas aulas que eu tive com ela e toda essa preparação durante o ensino médio e também o esforço, né, que é das redações repetitivas que eu fazia durante a semana. As correções foram extremamente completas. A Gisele, ela analisa todos os seus pontos, deixa bem claro aquilo que fugiu, né, das competências que o Enem pede, tanto na parte gramatical quanto na parte estrutural. Então, nos meus anos de estudo com ela, eu consegui subir minha nota até 980. Isso mesmo. Eu sou muito grata a Gisele. Ela é uma pessoa extraordinária, uma profissional excelente e toda a dedicação dela tem um resultado excepcional. Para quem é de Machado, essa aluna é filha do professor Ademir e ela tirou 980. O que isso significa? A redação ela é corrigida por 2 corretores. E eles dão a nota e é feita a média. Então, para ela ter tirado 980, quer dizer que um corretor deu nota 1000 para a redação dela. Então, existe um caminho e é possível. Próximo. Oi, meu nome é Marília e eu fui aluna da Gisele. Eu tinha muita dificuldade de finalizar minha redação. Minha nota ficava na faixa dos 840 e eu não conseguia mais evoluir. Até que com algumas aulas da Gisele, ela me ajudou a ajustar alguns pontos importantes que faltavam na finalização do meu desenvolvimento e da minha conclusão. E a partir daí eu consegui aumentar a minha nota para 960 por 2 anos seguidos. Essa é a última redação que eu fiz. E mesmo achando que eu já escrevia bem, faltava um direcionamento para a minha escrita. E a forma como ela ensina foi fundamental nesse processo. Para quem precisa aprender a estruturar uma redação e busca uma nota 900+, eu indico muito as aulas da Gisele. Então, são alunas da terceira série do ensino médio. E talvez você não esteja na terceira série do ensino médio, você esteja na primeira série do ensino médio. Eu quero te falar que é possível. Já no primeiro ano é possível. Oi, meu nome é Marina e eu fui aluna da Gisele durante 1 ano. Ela foi minha primeira professora de redação focada para o Enem. E a minha nota não passava de 680.
Eu prestava muita atenção na aula dela e em cada aula a gente analisava um parágrafo de redação. Ela dava exemplos de redação nota 1000, ela dava dicas, então isso me ajudou cada vez mais a ter um modelo de redação basicamente pronto na minha cabeça. Porque eu sabia o que fazer, eu sabia qual frase era agora, o que colocar agora, como expor minha ideia de uma forma organizada, que o corretor do Enem vai entender o que eu quero dizer, entendeu? E foi isso que me ajudou a sair de 680 para o meu primeiro Enem, que eu tirei 820 na redação como treineira. Fica aqui a minha redação do Enem de 2025 e eu espero que vocês gostem. E é isso. Queria deixar claro que o que ela falou, que tinha o modelo da redação na cabeça dela, não é que era um modelo decorado. Ela sabia o passo a passo, o que eu tenho que fazer agora, a próxima frase é o momento do quê, é o lugar de colocar que tipo de informação, tá? É nesse sentido. E aí o resultado, vocês viram aí, diversos perfis, são diferentes histórias, mas o resultado é único, é só um, né? É único, é uma nota alta. Né? A Marina, que tirou 820, porque ela está só na primeira série do ensino médio, ela está estudando, ela fez quando estava na primeira série do ensino médio. Então, ela tem a segunda série inteirinha, a terceira série inteirinha, para que ela saia desses 820, que é uma nota boa, para a nota 900 mais. Tá certo? Então, desde 2003, né, desatando o nó da redação do Enem. O que faltava? Faltava uma estrutura prática, faltava clareza, faltava um passo a passo que fizesse sentido, algo que fosse executável. O método de redação tem que ser algo executável, senão o aluno não tem um norte, ele não tem um caminho para seguir, ele não sabe o que ele vai fazer. É muito abstrato, é muito genérico. Você tem que apresentar o assunto, é muito abstrato. Então, não é assim que eu vou ensinar, tá bom? E aí, de frase em frase, vocês vão perceber que o resultado chega, né? Não tem mais nenhum aluno com um branco, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Agora é o momento do quê? Ainda faltam 15 linhas, estou perdido. Isso não existe mais. Ele tem o direcionamento. E o que eu percebi? Quais dificuldades eu notei nos alunos, né? Então, o aluno não entende o que o Enem espera da redação. Ele tem dificuldade para interpretar o tema, né? Ou ele foge parcialmente do tema, ou ele foge completamente. Eu lembro que na época da pandemia, foi a manipulação, o tema do Enem foi a manipulação do comportamento do usuário através do uso de dados. E aí, quer dizer, aquilo que eu pesquiso, né? Então, eu pesquiso sobre redação, aí é um tanto de perfil e de postagem sobre redação que me é oferecido. Então, isso aí é manipulação do comportamento, porque eles não me dão o direito de receber postagens sobre esporte, sobre cultura asiática, alguma coisa bem extrema. Não, eu fico naquela bolha. E aí eu lembro que muitos alunos chegaram para mim no domingo à noite e falaram, nossa, fiz a redação, o tema foi fake news. Então, é uma dificuldade que existe. Ou foge um pouco, parcialmente, ou foge completamente. Ou não sabe que repertório usar, e agora, né, tem a questão do repertório de bolso, tá todo mundo com medo. Fala, gente, mas eu vou ter que decorar tudo. Então, ou não sabe como começar, ou não sabe como escolher os argumentos, ou não sabe organizar o texto, ou na hora de concluir, né, fazer a proposta de intervenção, sente insegurança, ou às vezes não tem uma diversidade de conectivos, só usa lá pois, os conectivos mais simples que existem, né? E aí, no meio disso tudo, o que esses medos todos vão representar? Uma nota baixa ou um 0 na redação, né? Então, o sonho do aluno é entrar em uma boa universidade. Esse sonho é realizado, né, também por uma redação nota 900 mais. Então, ele tirar uma nota abaixo disso significa
não entrar em uma universidade, uma faculdade boa, que é o sonho dele. E aí vamos, então, para a prática, né? Que eu estou falando tanto desse caminho, daqui a pouco vocês falam, acho que não tem caminho nenhum, tem muita enrolação, isso sim. Então, a primeira coisa, você vai fazer o Enem, você vai receber uma folha desse jeito aqui. Essa é a temida, essa é a que dá pane no pessoal. Então, uma folha com 30 linhas numeradas, e nessa folha você tem que escrever um texto do gênero dissertativo argumentativo, que é aquele que defende um ponto de vista e comprova através de argumentos. No último parágrafo, você vai apresentar uma proposta que possa diminuir os problemas que você apontou no seu texto. Então, é um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, eu chamo de D1 e D2. Toda vez que eu falar D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Só um minuto. Quando eu falar D2, segundo parágrafo do desenvolvimento. E, por fim, a conclusão. A gente fala conclusão, mas o que a gente faz nela? Apresenta uma proposta de intervenção. Tudo bem. Até aqui, tudo bem. Veja um exemplo de introdução. Eu coloquei em cores diferentes para você perceber que a introdução, ela tem uma estrutura. Voltando aqui, olha, o slide anterior, isso aqui é a macroestrutura, porque é o texto como um todo, olhando o texto inteiro. A nossa visão, a partir de agora, é sobre cada parágrafo. É o caminho. Caminho para 900 mais é seguir isso aqui. Então, aqui em verdinho, não sei se para vocês se desfocou a cor aí, mas em verdinho, na obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, há a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional do país. Essa primeira frase recebe o nome de contextualização ou abordagem. Eu não começo direto no assunto. Eu não vou falar a herança africana é desvalorizada de cara. Eu preparo o caminho. Então, o que eu faço? Eu apresento a ideia, eu apresento o assunto. O assunto é a herança africana. No meu texto, eu vou falar que ela não é valorizada. Então, eu digo que essa contextualização é o contexto do contexto. É o começo do começo. A introdução não é onde você apresenta a ideia, não é isso que os livros falam? Eu estou apresentando a apresentação. Me dá liberdade aí para redundância. É o começo do começo, tá certo? E aí, o que você pode usar nesse começo do começo? Uma série, um livro, um filme, um fato, um período histórico, né? Um fato da história, uma letra de música, e aí eu falo, escolham as melhores, tem música de tudo que é tipo por aí, escolham as melhores, músicas com uma bagagem, músicas com conteúdo, um artigo da lei, tá certo? Para começar a mostrar sobre o que eu vou falar no meu texto. Muito bem. A segunda frase é quando eu apresento o tema com aquilo que eu penso a respeito do tema. Então, veja só. Contudo, apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, visto que suas contribuições culturais são omitidas pelo meio social. Perceberam que há um problema aqui? Então, veja só. Existe uma relevância da cultura africana. A relevância é a importância. Ela é importante, ótimo. Mas o que nós vemos no Brasil, que essa herança não é devidamente valorizada. Embora seja importante, ela não é devidamente valorizada, porque as suas contribuições culturais são omitidas do meio social. Eu tenho um problema aqui, olha. Eu tenho um problema em mãos. Não é devidamente valorizada e ela é omitida no meio social.
Então, o que eu penso a respeito do tema está aqui. É importante perceber que o que está aqui em vermelho precisa dialogar diretamente com a primeira frase. E aí, o que você vai notar? Que isso que eu falei aqui em vermelho tem uma causa, tem causas. É o que eu vou colocar na terceira frase. Logo, perante esse entrave, cabe a análise da estagnação estatal e da negligência educacional. O que o aluno está falando? Que essa desvalorização e essa omissão tem dois causadores. Primeiro causador é a estagnação estatal. Segundo causador é a negligência educacional. Então, ou seja, o Estado, o governo não está fazendo o necessário e as escolas também não estão fazendo o necessário. Tá certo? Então, eu tenho a contextualização, eu tenho o tema com tese, e essa última frase se chama antecipação dos argumentos. Eu antecipo os argumentos que eu vou desenvolver agora nos próximos parágrafos. Eu não desenvolvo aqui, eu citei rapidinho. Sabe aquele negócio que está na moda? Postei e saí correndo? É quase isso, eu só não saio correndo. Eu postei, mas eu fico para falar a respeito, para desenvolver, para dar exemplos, para ampliar essas ideias. Mas aqui na introdução, eu posto. E depois eu já pulo para o desenvolvimento. Então, percebam bem a estrutura da introdução. Tá certo? E uma coisa que eu queria deixar muito clara com vocês é que essa redação 900+, ela vai estar ali no papel, mas ela começa com uma mentalidade. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês em relação à escrita, em relação à redação. Vocês vão escrever sabendo o que precisa ser feito. Não é ficar ali diante daquela folha pensando, aí contando as linhas. Não é isso, não é nada disso. Porque aí você vai só encher. Aí o aluno entrega com paz, né? Eu enchi a folha. Não, às vezes não encheu do que era necessário. Então, o primeiro passo para uma redação 900+, é mentalidade. Na sua cabeça, você precisa entender o que é necessário ser feito. Então, aqui, olha só, precisa ser feito, colocado uma introdução, que é a contextualização, começo do começo, apresentar o tema com a sua opinião é a tese, e apontar os argumentos rapidamente. Todas as redações, nota 1000, vou pegar aqui, ó, de 2023 para 2025, tá? Não vou ficar lá nos primórdios, não. De 2023 a 2025, seguiram esse padrão, todas. O máximo que aconteceu de diferente é uma pequena oscilação, mas o padrão é esse. E agora eu estou mais radical, sabe? Os meus alunos entregam a redação, eu já dou uma olhada. Se não fez, eu dou a oportunidade de dizer, olha, pode levar para casa, com carinho, tá? Eu falo, com carinho. Pode levar para casa, mas estrutura do jeito que eu falei. Senão ele vai perder o tempo dele e eu vou perder o meu tempo corrigindo. Então, ele tem que começar, então ele tem que errar, por exemplo, ele errou na forma de apresentar a tese. Então tá. Então, ele apresentou uma tese, agora eu vou ensinar o que precisa ser feito, qual ajuste precisa ser feito. Agora, se ele nem começa o texto dele com uma contextualização, por exemplo, aí eu nem aceito. Eu falo, não tem como, porque aí ele perde o tempo dele, eu perco o meu. Então, entender? De início, estamos na estrada, começamos nesse caminho. E aí talvez vocês possam me perguntar, mas por que você fala o caminho para a redação, para nota 900+ na redação? Por que você não fala para a redação nota 1000? Porque redação nota 1000 é uma espécie em extinção. Redação nota 1000 atualmente é uma joia rara. Raramente você vê. 900+ é o 1000 de antigamente. Hoje a nota 900+ é a nota 1000 quando 4.000 alunos tiravam essa nota. Atualmente, 900+ está de excelente tamanho, tá certo? Então, o nosso objetivo vai ser 900+. Se chegar ao 1000, a gente vai fazer de tudo para ter 1000.
Mas se entrou na casa dos 900 mais, já atingimos o nosso objetivo, tá bom? Então, vamos em frente. Desenvolvimento 1. Lembra do D1? Tudo colorido. É porque eu sou muito festiva? Não, não é. Aqui não é por isso. É porque cada frase do desenvolvimento tem um nome, não é linha, pontilhadinho lá para contar. Não é nada disso. Então, veja só. O que o aluno anunciou aqui na introdução? Que ele falaria primeiro da estagnação estatal. No D1, o que ele fala? Diante desse panorama, é perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. É a estagnação estatal, é a mesma coisa. Ele só não disse com as mesmas palavras, ele usou sinônimos. Sinônimo não é palavra idêntica, tá? E existem alguns linguistas que falam que nem tem sinônimo perfeito. Se você falar casa, moradia, lar, habitação, tem conotações diferentes. Mas, enfim, fragilidade governamental é estagnação estatal, é direto, é uma retomada direta. Então, ele diz que esse argumento 1 colabora. É perceptível a fragilidade governamental em valorizar, colabora. Então, se é frágil para valorizar, quer dizer que colabora com a desvalorização da cultura africana. Então, eu vou voltar no slide anterior. Você pega o argumento 1 e formula uma frase com ele, mostrando que ele é um causador do problema que você apontou aqui no vermelhinho, que é o tema tese. Então, olha, a herança dos povos africanos não é valorizada. Vou ler resumido. Então, uma das causas, estagnação estatal. Veja a primeira frase do desenvolvimento 1. A fragilidade em valorizar a herança africana vem da onde? Vem dessa omissão governamental. Então, eu pego aquele argumento 1 e coloco ele dentro de uma frase. Uma frase, normalmente, é uma frase pequena, uma frase simples, tá? Essa frase tem nome, chama tópico frasal. É a frase mais importante do desenvolvimento. Por quê? Porque todas as outras frases vão desempenhar uma função em relação ao tópico frasal. Vão fundamentar, vão exemplificar, vão argumentar, vão fazer uma crítica, todas as frases. Se eu pedisse assim, resuma o desenvolvimento 1, o que você faz? Você pega essa frase 1 aqui, ela é um resumo do desenvolvimento. Tá certo? Aí tá, então coloquei o tópico frasal. Agora eu vou pegar uma teoria que sirva de base para aquilo que eu quero falar. Então, essa teoria pode ser um filme, um livro, uma série, um documentário, um artigo da lei, ou um documento com valor de lei, como estatutos, né? Estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, um período da história. E eu vou usar aqui no que eu chamo de fundamentação. É o segundo repertório. O primeiro repertório, vou voltar. Está aqui na introdução, olha. Raízes do Brasil, obra literária, Raízes do Brasil. O segundo repertório está aqui, ó, esse vermelhinho aqui. Nesse viés, a partir de 1888, dada a promulgação da Lei Áurea, então ele voltou no tempo. É uma época da história, um evento, né, um acontecimento da história que foi a assinatura da Lei Áurea. O que foi essa Lei Áurea? Responsável pela abolição da escravatura. Aí talvez você possa me perguntar, mas todo mundo sabe que a Lei Áurea foi responsável pelo fim da escravidão? É verdade. O corretor sabe muito mais do que nós. Mas o seu texto é sobre você, sobre aquilo que você sabe. O seu texto não é sobre o que ele sabe. Então, no seu texto, você vai mostrar que você sabe. Então, você sabe que a Lei Áurea foi responsável pela abolição da escravatura. Tá certo? Você não vai pensar assim, o corretor entendeu. Não,
o seu texto é sobre você. Então, eu quero que ele entenda, por isso eu vou escrever dessa forma. Continuando. Os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo. O que aconteceu com a promulgação, com a assinatura da Lei Áurea? Então, a partir de então, os escravos estavam livres, mas eles não foram encaminhados para lugar nenhum, eles estavam soltos. Assim, agora é com vocês, agora, né, vocês estão livres, façam o que quiserem. Aí não tinha políticas públicas, não tinha moradia, não tinha emprego, não tinha nada. Então, eles estavam soltos, estavam no vento, estava solto. Então, a Lei Áurea resolveu parcialmente. Eles não eram mais escravos nas fazendas, não andavam algemados, prisioneiros, né, sem poder sair. Eu vou dar um passeio, domingo eu vou sair com a minha família. Não. Eles deixaram de viver essa realidade. Mas eles não tiveram respaldo nenhum, eles não foram abraçados pelo governo no sentido de serem amparados. Agora é cada um por si. Então, é em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis. Então, não havia direito civil para o negro, escola para as crianças, escolas para os jovens, emprego, exercício da cidadania, não havia nada, eles estavam soltos. Então, essa mentalidade que existe hoje teve uma raiz, é uma raiz histórica. Então, por isso, o aluno voltou lá em 1888. Mas a redação é sobre hoje, é a realidade do Brasil hoje. Então, o aluno não pode ficar preso à teoria. Teoria que eu digo, não que não seja realidade, é algo que não está vigente hoje. O aluno tem que falar do hoje. Então, é essa próxima parte aqui, que é a argumentação. O que eu coloquei aqui como raciocínio lógico é a argumentação. É onde ele vai mostrar a realidade brasileira. O que está acontecendo na realidade brasileira hoje. E percebam que tudo está interligado. Então, vejam só. Sendo assim, como reflexo desse fato histórico, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente. Então, por que o Estado, ele negligenciou aqui em 1888? Vocês estão livres, vão seguir a vida de vocês. Nós não oferecemos nada, o Estado não ofereceu nada, foi negligente, foi irresponsável. Ele ainda o que o ainda significa? Que algo já passou da hora de não acontecer. Então, ele continua, essa coisa ruim continua acontecendo, ainda negligencia a cultura afrodescendente, tá? Como que ele negligencia? Ao não proporcionar políticas públicas eficazes. Que jeito? Porque uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas, como as danças tradicionais, no ambiente social. Vou ler o azul todo, tá? Para não perder o raciocínio. Em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiados, como a europeia. Então, a gente tem lá no sul do país, o Oktoberfest, aquela maravilha, né? Aquele tanto de gente em outubro vai participar desse evento, dessa festa, e tem, né? E é chique. Né? Fala, nossa, fulano foi, fulano participou, porque tem prestígio. Em contrapartida, a gente não vê um evento nem de porte menor que enfoque a cultura africana. Então, o Estado é omisso porque ele não impulsiona a inserção de manifestações como essa, tá certo? Então, isso aqui é a realidade brasileira, é hoje. Hoje eu não sei de nenhuma festa, sabe, nenhum evento, ou quem sabe assim, é um evento isolado, não tá, dificilmente está ali no calendário, entenderam? Então, o Estado é omisso nesse sentido. O que está em amarelo, a exemplo da falta de disseminação de festivais africanos pelo território. É exemplo.
O aluno não pode fazer uma crítica, a crítica é algo abstrato. Então, eu vou ler de novo aqui, olha. Ele negligencia a cultura afrodescendente. Negligência é algo abstrato. Tem jeito de tirar foto da negligência? Não tem. Posteia a negligência? Não tem como. Mas a minha presença em um festival africano é possível. Posso tirar uma foto e postar. Então, é um exemplo concreto. Só tem nota 900 mais quando o aluno coloca exemplo concreto. O que isso significa? O corretor não vai precisar ficar imaginando, nossa, que manifestação cultural seria? Não, ele fala, o aluno fala, festival africano, vai ter um festival africano. O que é um festival? Aí eu imagino, tem dança, tem culinária, tem um tanto de coisa, tem fatos, tem curiosidades, tem representantes, tem autoridades no assunto, festival. Então, pensa assim, eu posso tirar uma foto daquilo, algo concreto, visível, palpável. Por quê? Porque o texto é sobre o aluno, o texto não é sobre o corretor. O aluno quer mostrar aquilo que ele sabe, e não de maneira exagerada. Ele só organizou, ele não deixou sombra de dúvida. É nesse sentido. A última frase é uma consequência com crítica. Por conseguinte, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas. Qual que é a consequência de não ter festival africano no Brasil? Essa cultura, ela é invisível, ela é desconhecida, ela é uma cultura de minoria, quase ninguém conhece, tornando-as, aqui faltou um hífen, tornando-as vítimas de discriminação como o racismo, é outra coisa concreta, anulando suas identidades étnicas. Então, aqui, uma consequência. Por fim, ele vai concluir o parágrafo. Em suma, a omissão estatal é um fator agravante da problemática retratada. Fragilidade é diretamente retomado por omissão. Governamental é estatal. Então, ele começou falando dessa fragilidade governamental, mostrou que no passado isso aconteceu, não tinha direitos civis para os negros, mostrou a realidade brasileira, como que isso acontece, essa omissão do Estado, mostrou para nós a consequência, que é a invisibilidade, e concluiu, é quase como se ele dissesse assim, tá vendo como é que eu tinha razão? Realmente, a omissão estatal agrava a desvalorização, que é a problemática retratada. Então, tá redondinho o parágrafo, tem tudo o que precisava. Essa é a estrutura do desenvolvimento. E uma coisa que eu queria deixar claro também é que cada parágrafo é uma mini dissertação. Ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e ele tem conclusão. Todo parágrafo é uma mini dissertação. Vamos em frente. Nesse D2, eu vou ser mais rápida porque a estrutura é a mesma. Olha, tópico frasal, fundamentação, raciocínio, que é a realidade, exemplo concreto e reflexão. Outro, sim, é notório o impacto da ineficiência educacional em relação à desvalorização da herança dos negros, para não falar africana, na nação verde e amarela, para não falar brasileira, Brasil. Então, lembra lá na introdução? Vou voltar. Olha aqui, negligência educacional. Nesse D2, o aluno vai falar da negligência educacional. Então, o Estado não fez a parte dele, com a negação dos direitos, a falta, né, de festivais, né, fica valorizando muito cultura europeia, e com isso há a invisibilidade da cultura sendo desvalorizada, mas a escola também não faz a parte dela. Por quê? Ainda que o Estado não fizesse a sua parte, a escola poderia fazer a parte dela. Não é verdade? O outro não faz a parte dele, também não vou fazer. Aí, tudo errado, né? Tudo errado. Aí, o Estado poderia não fazer, a escola poderia, mas não é o que acontece. Ela é ineficiente. Às vezes faz umas coisinhas, mas que não tem efeito.
Vamos para a teoria. Então, a primeira frase é o tópico frasal. Nesse contexto, o político Nelson Mandela ressalta o valor da educação e o seu potencial de salvar a humanidade. Repertório que não é de bolso, repertório específico. Quem esse aluno escolheu para falar? Ele escolheu o Nelson Mandela, uma figura negra, uma personalidade, uma celebridade que sabia, né? Que tinha propriedade para falar do assunto, que viveu na pele o assunto. Então, ele não vai pegar, eu não quero entrar em questões políticas, tá? É só exemplo. Ele não vai pegar o Donald Trump, que poderia ter dito uma coisa muito importante, mas ele não é representativo desse contexto aqui. Tá? Então, imagina que jogaram uma bomba nos Estados Unidos. Aí o Donald Trump falou alguma coisa. Joia, porque ele é americano, presidente americano, está falando da bomba que foi lançada em solo americano. Tá tudo certo. Mas para essa realidade, não caberia. Aí seria um repertório de bolso se, hipoteticamente, o aluno usasse Donald Trump. Alguns alunos na pesquisa que eu fiz falaram da dificuldade com o repertório, né? Vou comentar o repertório aqui do D1. Olha só, o aluno está falando do quê? Da fragilidade governamental. Então, ele usou uma lei frágil, porque essa lei não resolveu os problemas completamente. Essa lei apenas libertou os negros, mas não os abraçou, não falou, vem cá, não pegou pela mão e falou, olha, vocês serão inseridos na sociedade, para vocês agora tem essas medidas, essas políticas, essa habitação aqui, esse conjunto habitacional. Não. Então, o repertório fala do argumento, que é a fragilidade governamental, dentro do tema, que é a questão da herança africana. A mesma coisa acontece no repertório do D2. A personalidade é uma personalidade africana que sofreu horrores, né? Vocês podem ter conhecimento disso, né? O Mandela sofreu horrores. E dentro do assunto, né? Ele próprio falava que a educação era a melhor forma para mudar o mundo. Então, primeiro, é alguém do assunto que está falando sobre o argumento. E isso não é repertório de bolso, isso é repertório específico. Alguma coisa do assunto que fale do argumento. É assim que tem que usar repertório. Tá certo? Então, vamos em frente. Então, usou a teoria, Nelson Mandela, muito tempo atrás, né? O que o Mandela, o que tem a ver? Então, ele falou algo bom, né? O Mandela falou algo bom, que o valor da educação, que a educação tem valor e tem potencial para salvar a humanidade. Que ótimo! Na prática, o que a gente vê? Entretanto, a educação brasileira apresenta uma série de lacunas. Então, o Mandela falou algo bom. A realidade brasileira não tem algo bom. Então, as escolas têm uma série de lacunas que dificultam a promoção da herança africana no país. Lacunas que dificultam a promoção da herança africana é abstrato. Que lacunas são essas? Eu vou dar um trabalho para o corretor ir lá procurar saber quais são essas lacunas? Eu não vou dar trabalho para ele. Eu vou falar quais são as lacunas. Prova dessa conjuntura é a escassez de disciplinas que abordem a história da cultura afrodescendente no Brasil. Olha o exemplo concreto. Sem ilustrar apenas o período da escravidão, porque em se falando de cultura negra, é escravidão. Devido ao destaque dado a matérias consideradas mais importantes como a matemática, e nada contra a matemática, viu? Matemática faz parte da nossa vida, precisamos dela. Mas é que é 8 ou 80. Ou fala só de um, não, fala-se só de um e fala-se nada do outro. Então, que houvesse um equilíbrio. Não há um equilíbrio, fica essa lacuna. Ainda que não fosse com igualdade, matemática precisa muito, precisa mais, que seja. Mas que se fale mais da cultura africana, mas isso não acontece. Então, a grade das disciplinas, a grade curricular, ela tem lacunas.
E isso traz para nós uma consequência. É a próxima parte. Consequentemente, as manifestações culturais africanas são negligenciadas por quem? Por quem está dentro das escolas, pelos estudantes, por adquirirem uma visão estereotipada de suas práticas e desconsiderarem sua diversidade. Então, quando se fala de África, pensa lá o povo no meio dos leões, as tribos, aquele colar cheio de dentes. É visão estereotipada. Por quê? Porque a escola não fala, não trata, não traz para nós. Em síntese, a última frase, que é a frase conclusiva, que é a reflexão aqui. A lacuna educacional, ineficiência educacional, lacuna educacional. Corrobora, quer dizer, colabora com a temática mostrada. Para não falar a desvalorização da herança africana e ficar repetitivo, com a temática mostrada. Tá vendo como que o texto é redondinho? Não tem como ter pressa, não pensa na pressa, pensa no que tem que fazer. Eu tenho que apresentar um tópico frasal, uma teoria a respeito. Essa teoria, então, se é uma pessoa que tem a propriedade para falar daquele assunto dentro do argumento que eu escolhi. Mandela, negro, falando da escola, da sistema educacional. Pensa o outro, Lei Áurea, lei que libertava os negros, quando o argumento é ineficácia governamental, tá? Então, apresento o tópico frasal, a teoria, a realidade brasileira, dou exemplo concreto, o corretor não vai ficar imaginando, nossa, o que será que ele quis dizer? O corretor nem tem tempo para isso, o aluno não pôs, ele parte para a próxima ideia e até chegar na próxima redação. E a frase conclusiva, porque cada parágrafo é uma mini dissertação. Tudo bem? Vamos para o último parágrafo. Conclusão. A conclusão se estrutura através do que a gente chama de proposta de intervenção. Portanto, medidas necessitam ser tomadas para mitigar os desafios supracitados. Assim, é dever do Ministério da Cultura, órgão responsável por administrar a preservação cultural brasileira, incentivar a exposição da cultura africana, mediante eventos culturais. De igual modo, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por assegurar a educação nacional, inserir os estudos africanos na grade curricular, mediante a criação de uma matéria para isso. Nesse sentido, com o intuito de valorizar a herança africana, suas práticas serão respeitadas. Assim, a miscigenação brasileira, representada por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, será valorizada de maneira mais justa no país. Essa primeira frase é a retomada da tese. A segunda frase, a segunda parte, porque ela se desdobrou em várias frases, aqui está a proposta. A proposta está aqui. Esse azulzinho aqui tem um outro nome. Então, vamos mentalizar essa redação. Desvalorização, de que ela está falando? Desvalorização da herança africana. Responsáveis para isso? Negligência governamental, negligência das escolas. Na negligência governamental não tem festivais, lembra? A cultura africana, né, ela é invisibilizada, está quietinha lá, não é exposta. Nas escolas não tem disciplina que fale da cultura africana, eles gostam só de matemática, química, física. Enfim, e nesse contexto todo, a cultura africana vai sendo mais e mais desrespeitada, desvalorizada e invisibilizada. Então, se eu falei que o Estado tem a sua responsabilidade, ele tem que resolver. Pensa o seguinte, alguém quebrou o vidro da escola. Quem que vai resolver? O outro que não quebrou? Não, quem quebrou o vidro da escola, a janela da escola, é que vai resolver. O Estado é que está sendo omisso? É o Estado que tem que resolver essa parte. Então, é o Ministério da Cultura. Quem é o responsável é quem vai ter que fazer alguma coisa. Então, o que eu coloquei lá na última frase da introdução, desenvolvi primeiro no D1, é o primeiro agente aqui na conclusão.
E aí de cara, eu já coloco um detalhamento. Quem é o Ministério da Cultura? O que eu sei dele? É o órgão responsável por administrar a preservação cultural brasileira. Joia! Então, já fiz duas coisas. Coloquei um agente, coloquei um detalhamento. O que é detalhamento? É uma informação extra. Quem é o agente? É quem vai fazer alguma coisa. Agente junto, é quem age. Aí tá. A ação é o verbo. O que ele vai fazer? Incentivar a exposição da cultura africana. Ele vai incentivar, porque não tem festivais, lembra? Tem só o Oktoberfest que eu falei? Ele vai incentivar que haja festivais africanos, né, sobre a cultura africana. Então, é a exposição da cultura africana. Como que ele vai fazer isso? Então, eu já tive o agente, que é o ministério, órgão responsável é o detalhamento, incentivar é o verbo, é a ação, e agora eu tenho o meio. Como que ele vai fazer isso? Mediante eventos culturais. Resolvi a primeira parte. Coloquei um agente, uma ação, um meio e um detalhamento. Faltou a finalidade. De igual modo, agora tem as escolas. Nessa minha proposta de intervenção, o Ministério da Cultura faz uma coisa, mas eu não falei da lacuna nas escolas. No D2 eu não falei que tem lacuna nas escolas, nas disciplinas. Eu preciso resolver esse problema. Não posso soltar esse problema e falar, vocês que lutem. De igual modo, cabe a quem? Quem que cuida das escolas na esfera governamental? Ministério da Educação. Se o tema fosse na área da saúde, Ministério da Saúde. Se o tema fosse fake news, Ministério da Tecnologia. Cada um na sua área. Se o tema fosse trânsito, Ministério dos Transportes. Cada um na sua área. Ah, direito ao voto, Ministério da Cidadania. O que eu sei do Ministério da Educação? Órgão responsável por assegurar a educação nacional. É o detalhamento. O que ele vai fazer? A ação, é o verbo. Inserir os estudos africanos na grade escolar, porque aqui, ó, voltando ao parágrafo anterior, ele só gosta da matemática, lembra? Como a matemática é o exemplo. Então, não tem disciplinas. Olha, escassez de disciplinas. O que o aluno sugere, então? O que ele propõe? Inserir disciplinas. Inserir os estudos africanos na grade curricular. O que ele apontou de problema no desenvolvimento, ele resolve na proposta de intervenção. Como que vai inserir? Mediante a criação de uma matéria para isso. Então, tem a matéria Estudos Africanos. A matéria Cultura Africana. Terminando. Para que isso tudo? Que até então eu não tinha falado, tem uma finalidade. Para que isso tudo? Nesse sentido, com o intuito de valorizar a herança africana, suas práticas serão respeitadas. Agente, ação, meio, também chamado de modo, finalidade e detalhamento. A conclusão é avaliada nesses 5 elementos, cada elemento vale ponto, vale 40 pontos, de modo que somem 200 pontos na competência 5. Tá certo? Mas é a última frase. Na última frase eu volto naquilo que eu falei lá em cima. Assim, a miscigenação brasileira, representada por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, será valorizada de maneira mais justa no país. Vou voltar lá na introdução. Olha aqui. Como que ele começa? Na obra literária Raízes do Brasil. Como que ele termina? Representada por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. De onde ele saiu é para onde ele volta. Então, esse é o caminho. Esse texto ele tem um percurso. O aluno não fala de tudo. O aluno tem um foco. E dentro desse foco, ele organizou as suas ideias. Esse é o caminho para a nota 900 mais na redação. Mais alguns detalhes extras aqui. Queria só comentar que toda frase começou com um conectivo, e para isso eu só vou comentar aqui o último parágrafo, tá? Porque o nosso tempo vai avançando, vai ficando cansativo. Portanto, de igual modo, nesse sentido, assim,
Toda frase. Toda vez que tiver um ponto, o que vem depois é um conectivo. Todas as vezes. Continuando. A redação pode apresentar algumas falhas argumentativas. E pode acontecer, é possível, e isso não é aconselhável. Pode acontecer a lacuna argumentativa, que é isso que eu falei, né? Só tem ideia abstrata, só exemplo abstrato. Pode acontecer o abandono argumentativo. O aluno nem tenta argumentar. Ele colocou lá que uma das causas da desvalorização da herança africana é a omissão governamental e pronto. Ele nem tenta, ele abandona. Ou pode ter um falso desenvolvimento. Os exemplos que ele dá não têm relação com aquilo que ele está falando. E, por fim, o desenvolvimento circular. Ele fala a mesma ideia com outras palavras. É ruim porque não é bom, porque não dá certo. É oco, está vazio, não tem preenchimento, não tem conteúdo. Então, quatro falhas argumentativas, tá? Só isso aqui dá uma aula ou mais, com exercício, com exemplo. Mas aqui é só um gostinho, né? Porque é o que a gente estuda ao longo de 3 anos, eu estou tentando condensar em 1h30. O que mais? E aí eu quero ensinar para vocês uma técnica, né, para vocês escreverem mais rápido. Lembra que eu falei que a redação 900+ começa na mentalidade? Então, vocês vão... Tá com a folha em branco aí? Estou. Vocês vão pensar. A introdução, 3 frases. Alusão, tema e tese, que são os argumentos. Desenvolvimento, 4 a 5 frases. Período é frase. Tópico frasal, fundamentação, realidade do Brasil, exemplo, reflexão crítica. O D1 e o D2 têm a mesma estrutura. Conclusão. Às vezes, uns 4 períodos, isso aí não é rígido, engessado. Esse exemplo de conclusão que eu dei, esse tinha 4. Tem outros que tem 3 períodos. Tá tudo certo. Desde que faça o que precisa ser feito, tá jóia. Tópico frasal, que é a retomada da tese. A proposta com 5 elementos. E pensa o seguinte, esse exemplo aqui, vou voltar nele. Foram 2 propostas, né? Uma proposta com o Ministério da Cultura, uma proposta com o Ministério da Educação. Se você colocar 3 elementos, colocou agente, ação e meio. Nesse de baixo, você colocou 2. Esses elementos não se somam. Uma única proposta tem que conter os 5. Então, a segunda tem, olha, cabe ao Ministério da Educação, agente, órgão responsável, detalhamento, inserir ação mediante a criação, é o meio modo, com o intuito de valorizar finalidade. Então, essa frase, de igual modo, até a segunda frase, termina com respeitadas, contém os 5 elementos, tá? Muito bem. Então, eu preciso fazer o que é necessário, não importa, deram 4 frases, deram 5, deram 3, tá tudo bem, só não pode dar 7 frases, que é demais. Encerro com a retomada da contextualização. Eu saí de um lugar, fiz tudo o que precisava, voltei para esse lugar. Eu falo para os meus alunos que é o seguinte, eu vou trabalhar de manhã, eu saio às 7 horas da manhã para trabalhar. Aí eu vou na escola 1, às vezes eu passo no supermercado, tem que comprar alguma coisa, aí eu vou na escola 2, aí eu venho para casa, aí eu vou na escola 2, às vezes vou na academia, de modo que à noite, para onde que eu volto? Eu volto para minha casa. Então, eu saí de casa cedo, eu volto para minha casa. Eu saí de Raízes do Brasil, eu volto para Raízes do Brasil. Eu saí de Clarice Lispector no conto Feliz Aniversário, eu termino com a Clarice Lispector, tá bom? E aí, então, essa é a macroestrutura. Essa imagem aqui, eu fiz uma postagem sobre ela, tá lá no meu Instagram. É Arte da Palavra. Então, abordagem, tese, antecipação dos argumentos, tópico frasal, fundamentação, argumentação e frase conclusiva, D1 e D2. Dentro da argumentação estão os exemplos concretos, tá? Que vocês podem falar, ali tem 4 frases só. Não, são 4 partes. E proposta de intervenção, retomada da tese, a proposta com 5 elementos, retomada da contextualização. Tudo bem? Finalizando, que conectivos eu uso? Lá na pesquisa tinha, quero saber mais sobre conectivos.
Quem está no primeiro ano pode, né, ter um mapa de conectivos, cada dia eu quero usar um. Quem está na reta final, faltam 5 meses para o Enem. Conectivos de estimação. O corretor não vai pegar 10 redações de vocês e falar assim, nossa, esse aluno só usa esse conectivo? Não. Eles não sabem que ao longo das produções, vocês só estão usando aqueles. Então, pode usar tranquilamente. Para começar o desenvolvimento 1, diante desse cenário. Para começar o desenvolvimento 2, ademais. Para começar a conclusão, portanto. Existem outros, tá? Por exemplo, dentro dos parágrafos, sob essa ótica, assim, desse modo, isso se exemplifica com, afinal, sendo assim, então, nesse viés. Mas olha, início de cada parágrafo, o que é o conectivo? Relaciona ideias. Ah, mas você não pôs um para a introdução, porque a introdução é o começo. Ela não se relaciona a nada. Ela é o ponto de partida. Nem título tem a redação do Enem, né? E ainda que tivesse, eu não posso dialogar com o título não conta, tá bom? E aí, vocês percebem o quê? Eu acho, né, que esclareceu um tanto de coisa. Um tanto de coisa tá, nossa, tô entendendo. Mas por quê? Porque faltava direção. Nossa, eu não estava sabendo, porque não tinha direção. Tá certo? Então, agora vocês vão imaginar se tivesse alguém guiando vocês em cada passo. Fez a redação? Agora aprendeu isso aqui. Tá, mas vamos falar. Hoje vamos ficar só falando sobre conclusão? Vamos. Então, olha aqui. Vários agentes. Eu criei uma palavra, como se fosse uma sigla, né? Mas formou a palavra, que é a palavra semente. Para exemplos de agentes da conclusão. Sociedade, Estado, terceiro setor, empresas, núcleos sociais, tá certo? Mídias, enfim. Então, em uma aula só sobre a conclusão, dá tempo de esmiuçar. Olha, a aula de hoje é só sobre detalhamento, é só sobre meio, é só sobre finalidade. Por quê? Porque a gente vai guiando. Aí não é uma aula de 50 minutos, de 1h30, que a gente esgota o assunto. Até seria bom se a partir de hoje, então amanhã, a redação de amanhã, vocês já assimilaram isso tudo. Seria ótimo, mas a gente sabe que não é possível. Então, se tivesse alguém guiando, seria ótimo. E aí eu tenho, então, uma mentoria chamada Enem Sem Segredos, o caminho para a nota 900 mais na redação. O que tem nessa mentoria? Tem 8 aulas ao vivo, porque são espaçadas, 8 produções, 8 correções, o aluno me entrega a correção, entrega a redação, eu corrijo para ele, é um feedback personalizado, é uma correção que não é feita por inteligência artificial. Tem um curso gravado, são 30 aulas de até 15 minutos, para também não ficar cansativo, são 6 módulos. Então, tem o módulo da conclusão, tem o módulo do desenvolvimento, tem o módulo da introdução, tem o módulo dos conectivos, tem o módulo das competências, que avaliam a redação como um todo, né? Tem um cronograma, como, né? O que eu vou estudar agora, como que eu vou fazer. As técnicas, então, técnicas, por exemplo, essa semana eu ensinei essa técnica aí da semente, que são os agentes da conclusão. Teve uma outra aula na mentoria que eu ensinei a técnica tecido. Cada letra da palavra tecido é um argumento. Por exemplo, egoísmo, né, tendências individualistas, discriminação. Então, o conteúdo é direcionado. A gente não fica estudando aleatoriamente para cumprir o currículo escolar. Não, é focado, 900 mais. É tudo que faz com que a nota 900 mais aconteça. Tá certo? E aí, para essa mentoria, né, além disso tudo, tem alguns bônus. Por exemplo, um checklist da redação. Eu fiz tudo isso? Eu fiz? Eu uso isso aqui? Então, quem é o primeiro corretor da sua redação? É você mesmo. Quem é o primeiro crítico da sua redação? É você mesmo. É você que vai olhar a sua redação, vai ver se ela está boa, se está faltando alguma coisa, se não está, se algo não ficou bom, se esse argumento está sendo concluído,
se ele está sendo desenvolvido, se o exemplo é pertinente, se o repertório é de bolso, se não é, você é o primeiro corretor de sua redação. Para você corrigir a sua redação, tem uma checklist. Tem um e-book com redações nota 1000 de 2023, 2024 e 2025. Aí 2024, 2025 peguei todas, né? Porque é tão pouco que não dá nem para fazer um e-book muito extenso só com esses 2 anos. Se fosse antes, quando eram 3.000 redações nota 1000, poderia fazer um e-book, né? Volume 1, volume 2, agora nem tem como, porque é escasso. Uma correção diagnóstica, o que é isso? Se você quiser entrar nessa mentoria, você pode me enviar uma redação, né, para eu saber o que eu vou fazer com você, o que você precisa. Tem aluno que precisa só de repertório, tem aluno que não sabe escolher argumento. Então, é focado, é personalizado. O que mais? Uma aula, uma consultoria. Embora a mentoria possa ser em grupo, mas a consultoria é individual. A gente marca um dia, que dia que você pode, que dia que eu posso. Eu tenho essa vaga no meu horário. Dá certo? Dá. Então, a gente vai... O que você quer conversar? Sobre o que você quer perguntar? Agora, eu não tinha como abrir para perguntas. Por quê? Porque é tanta coisa para falar, né? Tanto é que eu falo rápido. Para quê? Porque eu quero entregar o máximo de conteúdo possível, né? Para que a aula de hoje seja proveitosa. Então, agora, com a consultoria, não. Então, tá. Então, a gente marcou quinta-feira, às 3h, tudo bem. Aí, você vai me falar qual é a sua dificuldade, qual é a sua dúvida. Olha, e eu sempre pergunto para os meus alunos assim, na hora que você está escrevendo, quando eu não estou junto com você, o que você quer perguntar? O que você tem vontade de perguntar? É o que eu vou oferecer em uma consultoria, caso alguém queira entrar na mentoria. O que mais? Um mapa de conectivos. Quais os conectivos que você vai usar de agora até o dia do Enem, de agora até novembro? Se você está na primeira série do ensino médio, de agora até o terceiro, vai usar por 2 anos e meio esse mapa. Quem está no segundo? 1 ano e meio vai usar esse mapa. Quem está no terceiro? São os 45 do segundo tempo. Você vai usar até novembro. Tô empolgada, né? Tem muita coisa. Um guia das competências. O que as competências avaliam? O que elas estão procurando no texto, no seu texto? E eu tenho algumas convicções. Eu penso assim, o corretor pensa mal do aluno. Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai dar o seu melhor. Ele vai surpreender o corretor. Ah, você achava que eu não sabia? É só hipotético, tá? É mentalidade, questão de mentalidade. Você achava que eu não sabia que Torto Arado era, que Raízes do Brasil era do Sérgio Buarque de Holanda? Eu sei, eu coloco o nome da obra, eu coloco o nome do autor. Você acha que eu não sabia que o Mandela falou que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo? Você acha que eu não sabia? Você acha que sobre a Lei Áurea eu só sabia que ela libertou os escravos? Não, eu sabia que ela libertou, mas que ela não ofereceu oportunidade nenhuma, 0 oportunidade. Então, ele pensa mal de mim, mas ele vai se surpreender, porque eu vou entregar tudo. Ah, eu só falei negligência. O corretor está esperando completar a ideia. Não precisa completar a ideia. Eu te entrego a ideia. Então, um guia com as competências, tá certo? Então, é isso que faz parte da minha mentoria. Quem adquirir a mentoria vai receber esses bônus, tá? E tem uma garantia. Ah, eu não gostei da tua mentoria. Não tem problema. Não é obrigado a gostar. Se você não gostar da mentoria, você pode devolver. Você vai assistir lá, o módulo 1 já está liberado, mas não gostei, não é para mim, eu acho que essa técnica não está com nada, e você vai ser reembolsado. E, por fim, o valor do mercado. Uma aula particular hoje custa R$150. Se você contar as 8 aulas, vai dar o quê? Vai dar 150 vezes 8. Cada correção, R$30. São 8 correções. Curso gravado custa R$397, valor de mercado.
daria um total de R$ 2.037. Mas não, hoje não vai ser assim. Valor para quem está na aula, 10 vezes de 119. Já melhorou. Mas tem mais. Calma, peraí. Só hoje, um desconto de 16%, de modo que a mentoria saia por 10 vezes de R$ 100. R$ 100,65. Tá certo? Essa mentoria vai estar aberta até dia 2 de junho, tá certo? 2 de junho eu vou cancelar, porque senão me toma todo o tempo, né? Não tenho tantas vagas assim. E agora você tem 3 caminhos, a escolha é sua. Você pode ignorar. Ah, não, isso aí não é para mim. Você pode tentar sozinho. E você pode entrar na mentoria e encontrar o caminho para a nota 900 mais na redação. Tá certo? A escolha é sua. Imagine chegar em janeiro do ano que vem e você receber lá a sua nota da redação, 980, 960. Esse será você em janeiro de 2027. Com isso, então, eu te espero na mentoria, artedapalavra.com.br. Esse é o meu contato e esse é o meu Instagram. Para dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Tá certo? Agradeço a atenção, por agora é isso e até a próxima.